entrei no curso de Bioquímica em 1987, já lá vão uns anos. Na altura o curso de Bioquímica era relativamente novo na universidade, os primeiros licenciados estavam a começar a sair e era tudo uma experiência. Tive uma experiência fantástica nesses 4 anos do curso e fiz muitos amigos e aprendi coisas que no futuro vieram a fazer grande parte daquilo que é a profissão do bioquímico e foi muito desafiante, muito interessante, conheci professores fantásticos. A Universidade de Coimbra tem professores realmente fantásticos que nos fazem gostar destas áreas e no fundo também perceber de certa forma para que é que servem estes cursos que nós tiramos. Muitas vezes quando se entra para a universidade não se sabe muito bem o que é que são os cursos, o que é que vai fazer, por exemplo, um bioquímico ou o que é que pode vir a ser o futuro da nossa profissão, que ainda por cima é uma área muito diversificada e portanto foi um desafio, foi uma experiência, foi uma aprendizagem e foi obviamente uma parte fantástica da minha vida. Eu tinha um interesse grande na área da investigação. Nós em Bioquímica estudamos a química da vida, portanto estudamos os processos que estão na base da fisiologia humana, que estão na base dos processos patológicos que levam às doenças e essa compreensão que nós temos desses mecanismos químicos e bioquímicos fazem com que estejamos muito bem equipados para estudar as bases das doenças humanas, tentando encontrar uma melhor compreensão desses processos e tentar descobrir maneiras de vir, obviamente, a encontrar cura e contribuir para a melhoria da saúde humana. Era um bocado essa ideia que eu tinha, obviamente que depois as pessoas vão se especializando em diversas subáreas, mas essa era a ideia principal. O ICNAS começou por ser um instituto dedicado à imagem molecular. Nós trabalhamos com uma técnica de imagem médica que se chama PET, que é tomografia por emissão de positrões, que é uma técnica com enormes aplicações, sobretudo na área da oncologia, cardiologia e neurociências, que são 3 áreas que na Universidade de Coimbra, em termos de investigação, tiveram sempre grande relevância. Portanto, no fundo, nós somos aqui uma espécie de uma peça de um puzzle em que aproveitamos a tecnologia que usamos para ligar a ciência que se faz, por exemplo, como nós dizemos na bancada, ou seja, os meus colegas bioquímicos que decidiram enverdar por um caminho mais laboratorial estão a fazer descobertas todos os dias fantásticas na Universidade de Coimbra e também, obviamente, noutros sítios, e trazem perguntas que nós depois traduzimos para estas técnicas de imagem médica no sentido de eles verem ao vivo aqueles processos que eles estudaram na bancada e perceber como é que aquilo realmente tem ou não relevância para então esses processos, nomeadamente a nível das patologias que nós estudamos. Portanto, há aqui uma ponte que nós fazemos entre a ciência dita fundamental e obviamente a ligação que temos muito forte tanto aos hospitais como também à Faculdade de Medicina no sentido de traduzir essa investigação fundamental para a aplicação humana. Chamamos nós a isso investigação translacional. Recentemente fundámos também o nosso centro, a nossa unidade de investigação, que se chama CIBIT, que é Centro de Imagem Biomédica e Investigação Translacional. Portanto, o ICNAS e o CIBIT são hoje uma unidade, diria quase um cluster de investigação e inovação, tendo esses 2 temas fundamentais, imagem médica e investigação translacional. Para complementar, digamos assim, esse tripé, certo? Nós temos aquilo que é o nosso braço comercial, ou seja, a própria estrutura tem um braço comercial que se chama ICNAS Pharma, que é uma empresa também detida pela universidade e, portanto, a gestão é paralela com a gestão do ICNAS, mas que tem autorização de produção e distribuição de medicamentos. São os medicamentos especiais, tem um isótopo radioativo que permite nós fazermos as tais imagens de PET e somos neste momento o principal produtor desses radiofármacos para o Sistema Nacional de Saúde. Quer dizer que basicamente nós temos aqui os 3 pilares fundamentais, no fundo a investigação, a componente de ensino, temos muitos alunos, sobretudo, nós somos 3º ciclo, portanto alunos de doutoramento, mas também muitos alunos de mestrado, e temos depois a parte da ligação ao Sistema Nacional de Saúde, onde temos um papel muito relevante, quer seja na realização de exames que nós fazemos, e somos o único sítio do país onde se fazem, mas também na distribuição dos tais radiofármacos, que são distribuídos pelos principais hospitais do país e que se nós não estivéssemos a produzir teriam que importar do estrangeiro com custos muito elevados para o Sistema Nacional de Saúde. Só para terem uma ideia, o principal radiofármaco utilizado na PET, que é a fluorodesoxiglicose, Portugal, até nós entrarmos em distribuição em 2012, importava 5 milhões de euros por ano de Espanha.
E, portanto, fala-se muito sobre o papel dos institutos de investigação e do dinheiro que se gasta em investigação. Muitas vezes as pessoas têm a ideia que o dinheiro que se gasta em investigação é dinheiro que se perde, mas não é. O dinheiro que se gasta em investigação retorna para a sociedade várias vezes. Há estudos que dizem que pode retornar até 10 vezes, de muitas formas. De muitas formas. Uma delas é esta que eu estava a falar agora, é nós podemos produzir coisas que mais ninguém tem capacidade de produzir e pô-las à disposição dos nossos hospitais, podemos fazer exames que mais ninguém tem capacidade de fazer e, obviamente, oferecê-los ao Sistema Nacional de Saúde e, dessa maneira, contribuir para o todo nacional, ao mesmo tempo que não nos esquecemos da nossa missão fundamental: investigar, inovar, desenvolver, contribuir para o avanço da ciência. A oncologia é uma área em que estas técnicas com que nós trabalhamos têm uma relevância muitíssimo importante, quer seja no diagnóstico, sem dúvida nenhuma, e nós estamos a trabalhar muito nessa área de diagnóstico. Temos alguns exames pioneiros que nós lançamos e que estamos, obviamente, a pôr à disposição do Sistema Nacional de Saúde e depois para outros sistemas de saúde através, obviamente, do licenciamento das nossas patentes. Mas nós queremos dar o salto, e esse salto que nós queremos dar nos próximos anos é para a parte da terapêutica. Só que para nós darmos o salto do diagnóstico para a terapêutica, nós precisamos de fazer uma expansão do nosso edifício para um novo projeto que nós temos em conjunto com a Faculdade de Medicina, que eu chamo o ICNAS 2. Nós teremos uma parte pequena desse edifício para a expansão, então, para os isótopos da terapêutica. É uma área fortíssima que está em grande expansão neste momento, chamada teranóstica, que é nós usarmos o diagnóstico para dirigir a terapêutica e com a aplicação, obviamente, como estava a dizer muito bem, na área da oncologia. É uma área, como eu disse, em expansão a nível mundial. Portugal está aqui um bocadinho fora digamos assim, da rede que se está a estabelecer a nível mundial desta área, e nós queremos pôr Portugal na rede, ou seja, no fundo, estamos a fazer o mesmo que estávamos a fazer há 20 anos quando começámos com o projeto do ICNAS, ou seja, havia aqui uma área que não existia em Portugal, nós estávamos a desenvolver, diria que neste momento esta área está bastante desenvolvida e com grande atividade e impacto no Sistema Nacional de Saúde. Queremos agora avançar para essa área da terapêutica. Aquilo que mais me marcou foi o entusiasmo das pessoas. Eu passei aqui muitos anos com o edifício em construção, desde 2002, 2003 até 2009, vários anos com capacete branco, né, aqui com a malta da construção, e às vezes sentia-me um bocado sozinho, no sentido de pensar, estas paredes, será que vai haver aqui alguma vez alguém que se vai juntar a nós? Havia muito essa dúvida, porque nós só víamos paredes e depois equipamentos a chegar, e de repente o entusiasmo, sobretudo dos investigadores mais novos, o entusiasmo com que as pessoas que abraçam a investigação têm, é aquilo que impressiona mais, a força que tem, a vontade de fazer, de investigar, de melhorar as condições das pessoas, descobrirmos alguma coisa que seja relevante para melhorar a saúde humana. Eu acho que é aquilo que mais impressiona alguém que trabalha nesta área. Quando começámos este projeto, nós tivemos, obviamente, gente que nos entusiasmou e que nos trouxe para esta área. E nós achamos que devemos continuar esse trabalho agora com estas gerações mais novas. Nós temos um programa muito interessante. Às sextas-feiras à tarde nós paramos a maior parte da nossa atividade para permitir a visita de alunos do ensino secundário. Temos escolas secundárias que vêm cá desde há 10 anos, todos os anos, e ver, novamente, como estamos a falar um bocado, o entusiasmo que eles têm e da maneira como eles se apercebem do mundo todo que está à volta deles e percebem o que é que faz um físico, um químico, um matemático, um farmacêutico, um médico, um enfermeiro, um técnico. Para eles é muito importante e nós, sinceramente, achamos que isso é uma parte importante do trabalho que nós fazemos. Depois também com alunos dos próprios cursos de Biologia, de Bioquímica, de Química, de Farmácia, de Medicina, de Engenharia, que vêm aqui também dos primeiros anos, sobretudo, perceber um bocadinho para que é que serve tudo aquilo que eles estão a ouvir nas aulas e ver tudo isso em ação. Nós, quando pegamos num problema, por exemplo, de saúde, uma doença, nós podemos estar a sentar o físico, o químico, o matemático, o médico e o enfermeiro, todos à volta a tentar resolver o problema.
certo? E todos têm uma contribuição a dar. A investigação hoje em dia é assim, não é só de uma pessoa, como era de antes, é uma equipa multidisciplinar e nós trabalhamos muito isso aqui no ICNAS, é um desafio fantástico. Podem enviar um e-mail para icnas@uc.pt ou o nosso e-mail geral e entrar em contacto com a direção, se não conhece, juntar-se a um desses grupos que às sextas-feiras fazem a visita e se já conhecem, por exemplo, quer fazer um estágio, por exemplo, um estágio de verão, quer fazer, por exemplo, um projeto de investigação, estamos sempre abertos a novas ideias.